Bom, gente, hoje nós vamos conversar com a veterinária que aceitou o nosso convite para falar sobre um assunto que talvez você deva estar aí imaginando. Poxa vida, que assunto é esse? Eu vou te dizer primeiro para você observar, para você se ligar. A nossa veterinária de hoje vai falar sobre erliquiose. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar? Será que dá em gatos ou dá em cães? Seu ponto de vista aí, para você que está em casa acompanhando o nosso programa, será que dá em quem? Qual tipo de pet? Ou será que dá nos dois? Será? Bom, quem vai poder trazer essas informações especialmente para a gente é a nossa veterinária, porque ela vem hoje falar sobre esse problema, né, sério na vida dos pets, ou melhor dizer, nem tanto pets, né? Ela vai já dizer, na verdade, quem é que sofre com essa doença, né? E a gente vai poder, de uma certa forma, trazer algo especial para vocês. Por quê? Porque muita gente que está em casa, sempre quando imagina que a gente vai falar sobre pets, sempre fala dos cuidados, sempre fala de algumas doenças que já estão aí na boca de todo mundo. Mas a médica veterinária Jade Oliveira, bom dia. É um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é tão comum, né? Mas também é muito perigoso. Agora, impressionante, comum, principalmente para quem está mais dentro da área, mas para tantas pessoas tem gente que desconhece o assunto, Verdade. Né? E aí a gente vai falar dessa doença que prejudica a saúde a longo prazo, é isso? Sim. Primeiro nós vamos explicar o que é, na verdade, né? Exatamente. E se cães, somente cães, ou se os gatos também, enfim. Bom, a erliquiose, ela é canina, tá? É uma doença transmitida pelo carrapato. Ela é uma bactéria, Ehrlichia, e a gente tem a Ehrlichia canis, né, que é a principal. E aí, geralmente, os cãezinhos são os acometidos e é uma doença muito comum na clínica, a casuística é muito grande. Agora é interessante que quando a gente lembra do nome da doença, na boca das pessoas é só a doença do carrapato. Exatamente. Você não ouve ninguém falar o nome verdadeiro da doença, né? Por isso que muitas pessoas ficam, o que é, o que é, o que é? As pessoas acham mais interessante falar o nome popular, né? Nós veterinários realmente a gente usa esse termo, erliquiose, só que a doença do carrapato ela é realmente conhecida como doença do carrapato. A gente tem isso de chamar erliquiose porque além da erliquiose, o carrapato também transmite outras doenças. Transmite anaplasma, hepatozum, babesiose, então não é só a doença do carrapato, tá? Existem outras doenças aí. O que a gente precisa chamar a atenção? As raças vão influenciar? Sim, influenciam. Se tem mais pelo ou menos pelo. E como é que esse carrapato chega até esse pet? Bom, ótimas perguntas. Realmente, a raça em si, ela não diz quais cães vão pegar mais. Elas dizem com relação ao percurso da doença, né? A gente tem a doença em 3 fases. Então, algumas raças, como pastor alemão, pincher, eles têm uma predisposição a adquirirem uma fase da doença mais grave, a não responderem tão bem à doença, tá? Mas a chance de pegar é igual para todos, porque basta uma picada do carrapato, a gente já tem essa transmissão. O que chama mais atenção quando esse carrapato está nesse cão, nesse pet? É o sangue, é algo que faz com que esse carrapato realmente sinta mais vontade de estar naquele pet? O que acontece com esse pet para esse carrapato chegar? O carrapato ele se alimenta do sangue, né? Algo que muitos tutores não sabem é que a maioria dos carrapatos eles estão só 5% no animal. O resto, 95%, está no ambiente. Então a gente não pode fazer o controle só no animal. A gente tem que fazer um controle ambiental junto, para a gente ter uma eficácia no tratamento. Então a gente já começa a chamar a atenção também de outras situações. Por exemplo, a gente sabe que outras doenças, quando você já teve um pet contaminado com outras doenças, Sim. Até para você ter um pet novamente naquele ambiente é mais complicado, né, com outras doenças. Eu pergunto a respeito do carrapato, por exemplo, para a gente chegar nos sintomas, eu gostaria de antes saber o que pode acontecer nesse ambiente. Você já ter, por exemplo, você tinha outro pet que tinha carrapato e vivia naquele ambiente, ou não tinha nenhum pet, mas
o ambiente em si traz esses carrapatos de que forma? Exatamente. Existem alguns ambientes que são, digamos que, preferidos pelos carrapatos, que são gramas, frestas, lugarzinhos altos. Então, os carrapatos, eles têm predileção por estarem nesse ambiente. Então, os animais, os cãezinhos, eles podem ser carreadores dos carrapatos para o ambiente. Então, se você já teve um cãozinho infestado, que por algum motivo veio a óbito e procura ter outro animal, antes de ter outro animal, você tem que fazer o tratamento ambiental. Existem pulverizações, né, com carrapaticidas, e tudo isso deve ser repetido num ciclo específico, porque o carrapato ele tem um ciclo de vida bem peculiar realmente, então é cuidado redobrado. Muito bom. Então, assim, aquela pessoa que teve um pet, que ele teve muito carrapato, ele já não está mais naquele ambiente. Tem meses, por exemplo, ou não? A partir do momento que ela já fizer a limpeza, ela já pode imediatamente colocar um pet? Não, nunca, jamais. Não coloque imediatamente, porque a gente sabe, né? Os cãezinhos gostam de lamber, são curiosos, então eles podem chegar lá até a se intoxicar. Então, realmente, cumprir no prazo certo, esperar um tempinho para depois adquirir seu novo pet. Olha só, hein? Uma dica muito importante, porque tem gente que nem sequer cuidou do local. Sim. E já colocou um outro pet lá dentro. E nem imagina que esse carrapato ele pode estar por ali, né? Ele, além do pet, aonde ele gosta de ficar dentro desse ambiente? Como eu tinha falado anteriormente, nas frestazinhas, Nas frestas, eles se escondem, eles são muito espertos, eles se escondem realmente. Ficam nessas frestazinhas. Tem que ter cuidado com plantas? Quem tem Exatamente, plantas? Porque hoje em dia a gente vê gramas. muita gente com plantas dentro de casa. Mas é especialmente gramas. Gramas. As baixinhas, tá? E aí a gente chama atenção para quem gosta de passear com esses pets nos ambientes externos, porque ali a gente sabe que tem muitos pets passeando. Exatamente. E aí você não imagina que esse pet... Você sabia que aconteceu um fato com uma pessoa conhecida minha, que tinha a vizinha que tinha pet com carrapato e o cachorro dela também acabou tendo o carrapato. Quer dizer, o carrapato pode sair do apartamento Sim. onde ele está e ir para o outro apartamento, Exatamente. não pode? Eles se locomovem com muita facilidade. Eles conseguem ir realmente... Aonde eles desejam. Eles vão direto à fonte. Vamos lá. Bom, esse pet já está com carrapato. Quais são os sintomas? A gente tem a doença do carrapato em 3 fases, né? A aguda, de 2 a 4 semanas, a gente começa a observar esses sintomas. Anemia, fraqueza, apatia. Então, você viu seu cãozinho tristezinho? Não pense que é só, tá triste, não. Pode ser, sim, a erliquiose. Além disso, a gente também tem uma fase que é a subclínica. Essa fase a gente não tem sintoma nenhum, então é realmente muito difícil a gente diagnosticar. E também a gente tem a fase crônica, que é uma fase já mais grave e que a gente pode ter sangramentos intensos, a gente pode ter várias outras alterações, inclusive alterações neurológicas, que muita gente pensa que não tem, mas pode ter sim, tá? Na fase aguda ainda, que é a primeira fase, a gente começa a observar a conjuntivite. Nada a ver, né? Mas realmente a conjuntivitezinha pode ser sim a doença do carrapato, o animal não quer comer, pode ser anemia. Realmente são sintomas assim, digamos que não tão perigosos, né? Mas que podem ser. E aí a gente lembra do tratamento. Como fazer o tratamento com esse pet? A gente precisa entender melhor o tratamento e depois desse tratamento feito, se no caso corre o risco de ainda voltar, né? Se tem cura, né? Porque muitas vezes... Tem cura. Tem cura, sim, graças a Deus. É uma doença que a gente consegue tratar. Mas só que eu queria focar que melhor do que a gente tratar a erliquiose é a gente prevenir. Evitar, né? Exatamente. Então, focar nesse controle com antiparasitários. Os tutores pensam que deu o comprimido o antiparasitáriozinho, eles são bem palatáveis, então o animalzinho adora. Deu o comprimido uma vez no ano, o animal está protegido para o ano todo. Só que não é isso. Os antiparasitários orais, eles têm realmente que ser refeito a aplicação. Muitas vezes vê o resultado e para, né? Exatamente. A gente tem que fazer esse ciclo aí de reforço. O que tem maior duração no mercado, ele dura 3 meses. Agora, em comprimido, claro. A gente tem também um novo que está saindo agora, que é injetável, que tem duração de 1 ano. Só que o custo-benefício é um pouquinho Eu alto. acredito.
Sabe outra coisa que chama atenção, Jade, que a gente precisa entender também é do carrapato para o ser humano. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? Tem gente que tem vários pets dentro de casa e eu gostaria de saber como é que acontece, porque eu já soube de pessoas que sofreram com o carrapato do pet. Sim, sim. O carrapato, quando a gente tem uma infestação, é muito difícil de controlar, porque eles têm uma reprodução muito alta. A fêmea chega a colocar milhares aí de ovos. Então, é realmente fazer o controle ambiental, sabe? No primeiro sinal, você já fazer o controle ambiental e o controle no pet e fazer os reforços. Além do antiparasitário oral, a gente também tem a coleirinha, a gente também tem o tópico que a gente coloca na pelezinha, mas todos têm que ser dados com muito cuidado, sempre reforçando que tem que fazer o reforço. No caso dos tópicos, ter cuidado para o animalzinho não lamber. Então, realmente é importante acompanhamento com o veterinário. E com um ser humano? Com o ser humano, realmente é fazer o controle ambiental. Depois que você fez, você não vai ter problema. Não vai ter problema, não. Mas se caso acontecer, para o ser humano pode trazer problemas, né? Realmente eles também vão se alimentar, tá? A questão da doença pro ser humano tem um carrapato específico, que não é esse. Que não é esse, Então, pronto. Zero problemas com doenças. Pode ficar realmente tranquilo, só né? a picada mesmo. Tá certo, mas é bom você evitar isso, né? Com certeza. Pelo amor de Deus. É algo que tem realmente como evitar. A maioria dos casos acontece, eu acredito, por desinformação, realmente. Por não saber que tem que repetir esse ciclo, que não é de uma vez e pronto, tem que ficar dando sempre. Até animaizinhos que você não vê nenhum sintoma, leva no médico, faz uma consulta. A partir de um simples hemograma, a gente pode ter indicativos já de que ele tem a doença do carrapato e tratar aí na base de um mês, por aí a gente já pode estar livre dessa doença, né? Pronto. E para aquelas pessoas que fazem o tratamento em casa com a retirada desses carrapatos? Às vezes não é eficaz, né? E pode até causar danos no animal, porque realmente o carrapato ele adere bastante a pelezinha do animal, que é sensível. E alguns cães, eles realmente têm mais sensibilidade, então se você arrancar abruptamente, pode gerar uma dermatite, uma lesãozinha naquela pele. Então é mais eficaz você dar um comprimido e cair, né, do que você fazer isso. Muito bom. E aí a gente chama atenção para as pessoas também terem um certo cuidado, que quase ninguém fala sobre pulgas, né? Sim, exatamente. Esses anticarrapaticidas, geralmente eles também tratam as pulgas, tá? Os gatinhos, eles têm mais problemas com pulgas, então a gente usa realmente esse tópico que ele é muito eficaz. Coloca um pouquinho no dorso do animal e acabou. Muito bom. Então, assim, olha, o importante é você evitar que esse problema chegue até o seu pet. Então, já percebeu, a questão do carrapato vai para os cães, né? Para toda a parte canina. Mas tem a questão da pulga também. Sim, então, sim. se você tem gato e tem cachorro em casa, tem que ter muitos cuidados, né? Com certeza, são filhos, né? Então tem que ser o cuidado redobrado. Até mais, porque eles não conseguem falar e dizer o que está acontecendo. Então, realmente, o cuidado é redobrado. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente ainda tenha que levar para o público? Não, eu só queria realmente alertar que esse cuidado é mais preventivo, realmente. Pra gente ter esse cuidado preventivo para evitar. Pronto. Agora, uma curiosidade por exemplo, se você sai hoje com um pet e, de repente, tem outros pets com pulga, a questão da grama e tudo, demora quantos dias para você perceber que esse carrapato tá ali? A gente pode ter os primeiros sintomas em até 2 semanas, tá? Em 2 semanas a gente Então, já... dá tempo de ficar observando, Dá, né? sim. E o importante que você falou do passeio não é só para carrapato, tá? O carrapato, tanto no passeio, também pode ser adquirido em banho e tosa. Mas eu falo do passeio em si porque ele pode transmitir outras doenças, as viroses. Então, realmente, animalzinho que não cumpriu o ciclo vacinal ainda, que não tem anticarrapaticida, então é importante evitar esses passeios, pelo menos por enquanto. Muito bom. Estivemos aqui com a Jade Oliveira, ela que é médica nutricionista, dando dicas pra gente nesta segunda-feira para você cuidar do seu pet, mais precisamente
Cuidado com o carrapato no seu cão. Obrigada, tá, minha linda? Muito Queria que você deixasse seu Instagram. Jade Oliveira, Vet, tá? Pronto, bem facinho de encontrar. Com Lá certeza. você traz várias dicas interessantes. Sim, eu mostro um pouquinho da minha rotina, meus Muito pacientes, então, por favor, sigam. Muito obrigada, Jade. Obrigada Bom a você. demais. Gente, olha, quando a gente traz essas dicas maravilhosas, especialmente pra você, a gente sabe que você só ganha. Por quê? Porque quando a gente traz uma profissional, ela já vem logo esclarecendo o que pode, o que não pode acontecer, quais são os cuidados que você tem que ter e como você deve evitar e para você não se espantar. O importante é você cuidar daquele pet que está dentro da tua casa e da higiene também, de todos os cuidados.